3, 2, ação. Sorria com alegria! E viva a vida com muita sabedoria. Mais um episódio dessa leva de Rav Sani Responde. Eu queria compartilhar com vocês uma dúvida que eu recebi aqui do seguidor. O nome dele é João Mendes. Ele pergunta o seguinte: Rabino, existe olho gordo no judaísmo? Aliás, Yankale, sabe qual que é o remédio contra o olho gordo? Não, Rabino. Colírio Diet. Vamos responder sobre o olho gordo. No judaísmo o conceito é Ainará, mas precisamos nos aprofundar nesse tema para você entender se existe, o que é e como você pode se proteger. Vamos lá. Colírio Diet. Vamos lá. Vejam, Ain Hará. Ain, olho, Hará. Um olho mau. Um olho que vai te prejudicar. O que significa isso dentro da Yahadu, dentro do judaísmo? Porque vejam, vamos analisar. Nenhuma pessoa pode prejudicar outra pessoa se Deus não permitir. O Akadosh Baruch Hu, o eterno, abençoado seja Ele está no controle de tudo. Ele não vai permitir que uma pessoa prejudique outra por intermédio de um mal olhado se Ele não permitir. Então como é que funciona isso? Preste atenção. Então veja, o que acontece? Se alguém olha para você, puxa, olha só, a casa dele como é bonita, hein? Carro novo, carro do ano, joias. Puxa, por que ele tem tudo isso e eu não tenho? E começa a praticar um mal olhado em relação àquela pessoa. O que vai acontecer naquele momento? Lá em cima dos céus, vai se abrir o registro daquela pessoa para ver como é que está a conta dela. Se ela tem mais mitzvot, se ela tem mais méritos do que acusações, do que problemas, do que transgressões. E esse registro é para ver se ela merece tudo isso que está acontecendo de bom na vida dela, mas quem vai decidir se ela vai ser julgada naquele momento para o bem ou para o mal? É Deus. O mal olhado, ele só coloca a sua ficha em julgamento naquele momento. É isso que o mal olhado ele faz. Ele desperta um julgamento em relação à tua ficha, ao teu status naquele exato momento. Por isso que é muito importante nós estarmos cobertos de mitzvot, para que sempre a nossa balança, o peso das nossas mitzvot, das nossas boas ações, dos nossos méritos, dos nossos ruyot, estejam muito maiores do que qualquer tipo de acusação que possa ser feita naquele momento de julgamento que o Ainará ele desperta para aquela pessoa que é alvo dele. Então, como vocês puderam perceber, o que ele faz? Ele só coloca o seu julgamento, ele passa o teu julgamento na frente, na fila, e o que vai determinar esse julgamento é a vontade de Hashem. Por isso que é muito importante nós estarmos cobertos sempre de méritos e de mitzvot, muito mais mitzvot do que transgressões. Agora, o Talmud, ele traz uma passagem muito interessante. Eu vou ler para vocês. Diz o Talmud, no Tratado de Psachim, na Masechet de Psachim, na página 110, no Amud Beit, no lado B, está escrito o seguinte: o Ainará, que é traduzido como olho gordo, ele só pode afetar você se você se preocupa com isso. Se você ignora isso, então ele não vai lhe prejudicar em nenhum momento. Isso não vai surgir efeito em nenhum momento. Portanto, uma maneira mais eficaz, a maneira mais eficiente de evitar qualquer tipo de Ainará é você esquecer disso.
você se preocupar com a sua vida apenas e não se preocupar com o que os outros pensam ou vão deixar de pensar sobre você em relação à sua carreira, à sua profissão, à sua vida particular. Se você está preocupado que alguém pode te prejudicar, se você está muito preocupado com isso, então você está mais vulnerável para que essa força negativa lhe atinja. Mas quando você aumentar a sua energia positiva, quando você aumentar a sua autoconfiança, quando você aumentar os seus atos altruístas e os seus méritos sagrados, frutos das mitzvot que você pratica, do estudo que você traz para a sua rotina diária, você consegue facilmente desviar qualquer tipo de força negativa do Ain Hara, desse julgamento que as outras pessoas têm que se incomodam com o seu sucesso e com as suas conquistas. Lembrando, quem vive uma vida ética, quem vive uma vida serena, quem está tranquilo de paz consigo mesmo, está livre, está totalmente protegido de uma forma eficaz contra essas energias negativas do Ain Hara. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Para iniciar nossa receita, vou começar quebrando 6 ovos em um recipiente. Agora vou ralar 100 gramas de mussarela. Depois vou adicionar um pouco de cebolinha a gosto e uma colher de chá de noz moscada. Feito isso, vou pegar uma forma e vou untar com manteiga. Vou usar um pincel para isso. Vai facilitar espalhar por todos os cantos para ficar bem distribuído. Depois vou levar nossa receita para o forno em 180 graus por 20 minutos. Passado o tempo, está pronta a nossa receita. Tá, então vai. Algumas gulot, né, existem algumas práticas com fontes na Torá sobre esse assunto de se proteger do Ain Hara, né? Se você pegar, por exemplo, o capítulo 31 dos Salmos, o Perek Lamed Aleph, tem fonte na Kabbalah que esse capítulo de Teilim, se você lê ele, você está se protegendo de uma certa forma contra esse Ain Hara daquelas pessoas que invejam o seu sucesso. Outra Sugulá que tem fonte nos registros de grandes rabinos da cultura judaica, rabinos esses, lideranças sfaraditas, cabalistas, como por exemplo o próprio Ben Ish Chai, que foi um grande cabalista, que é o Hamsa. O Hamsa é uma espécie de amuleto, que é uma espécie de mão. Hamsa, 5 dedos, Hamsa significa 5, com um olho no meio, ou seja, que essa mão, esses 5 dedos, é uma proteção contra o Ain Hara, e o número 5, simbolizando Hamishah Humshei Torah, os 5 livros da Torá, o estudo da Torá, as mitzvot, como falamos, o que vai determinar se aquele julgamento ele vai entrar em vigor, se aquela análise minuciosa, se você merece ou não tudo isso, será que você merece? O resultado desse julgamento ele vai depender dos seus méritos, da sua situação naquele momento lá em cima, no Tribunal Celestial. Então, a fonte existe do Hamsa, mas o meu conselho é o que está escrito na Gemara, no Tratado de Psachim. Quanto menos importância nós dermos a isso, mais protegidos e blindados estaremos contra qualquer tipo de Ain Hara. Não se preocupe demasiadamente com o que os outros vão pensar de você, mas também não se esqueçam da Gemara em Ta'anit, que fala o seguinte: Ein abraha shruya, ela badavara samui minain. A brachá, a bênção, ela vai recair naquilo que o olho não vê. Então, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mantenha uma vida mais modesta, não fica postando tudo que você conquistou, não fica postando tudo que você fez, não fica mostrando, se exibindo, porque isso desperta essa energia do Ain Hara que pode ser prejudicial, que pode te afetar de alguma maneira. Então o ideal é manter uma vida, óbvio, digna, mas sem compartilhar, principalmente com aquelas pessoas que são duvidosas. Só conte as suas conquistas para aquelas pessoas que te amam de verdade e que você confia nelas absolutamente. Tem uma outra fonte dentro da Kabbalah, que é aquela pessoa que olha para as conquistas alheias com bons olhos, aquela pessoa que se alegra com o sucesso do próximo, aquela pessoa que olha para o outro sem nenhum tipo de mesquinhez, sem nenhum tipo de incômodo e inveja, ela está atraindo uma proteção em relação à sua própria vida. Ela está também se protegendo e se blindando para que qualquer tipo de Ain Hara não a prejudique na sua vida particular.
Então, é um treino. Nós treinarmos a nossa reação em relação às conquistas, em relação à vida alheia. Olhar com bons olhos para o sucesso das outras pessoas. Espera aí. Para finalizar a massa, acrescente meia colher de sopa de fermento químico e misture delicadamente até que esteja completamente dissolvido. Para assar, vamos utilizar o método do banho-maria. Pegue uma assadeira maior que a forma de pudim e coloque a forma dentro dela. Em seguida, adicione água quente. Esse processo garante um cozimento uniforme e mantém a cremosidade do pudim. Se desejar, pode tampar e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus. Deixe assar por 1 hora em fogo baixo. Depois de assado, retire cuidadosamente do forno e deixe esfriar. Agora, a parte mais esperada, o momento de virar a forma e ver a mágica acontecer. Vire tudo de uma vez. O caramelo escorre lentamente, cobrindo o bolo com aquela calda brilhante e irresistível, e o pudim se revela perfeitamente cremoso, contrastando com a fofura do bolo de cenoura. O resultado é simplesmente espetacular. Uma sobremesa deliciosa, com um visual impressionante e um sabor que conquista qualquer um. Então vai, pode ir? 3, 2. Meus queridos, mais uma fonte, tem uma tefilá, uma reza, uma oração que nós podemos pronunciar, ela diz o seguinte, que seja a sua vontade, nosso Deus, que a inveja das outras pessoas não recaia sobre nós, além do que também que nós não invejemos os outros, e nos salve, nos proteja de qualquer tipo de energia negativa do Ainará. Tem aqueles que batem na madeira, né? Achando que estão evitando alguma coisa. Quando alguma coisa na sua vida está indo bem, eles falam, mas já batem, né? Para espantar. Isso não existe. Isso não tem nenhum tipo de embasamento judaico. Você sabe, Ankele, que uma vez 3 velhinhas estavam conversando e elas estavam reclamando, uma falou, eu não sei o que acontece comigo quando eu estou varrendo a sala, eu estou com a vassoura na mão, eu não sei se eu varri ou se eu ainda preciso varrer. A outra, nem me fale, quando eu estou no banheiro, eu estou tomando banho, eu estou com o shampoo na mão, eu não me lembro se eu já passei o shampoo ou se eu ainda preciso passar o shampoo. A terceira falou, eu não tenho essas coisas de vocês, suas velhas, eu não tenho nada disso, vou até bater para espantar. Espera um minutinho que eu vou abrir a porta, um minutinho. Então, meus queridos, espero que eu tenha, de uma maneira superficial, óbvio, nesse quadro não dá para se aprofundar muito, mas espero que eu tenha respondido a sua pergunta, nosso querido seguidor, e eu desejo para todos vocês uma vida com muitas brachot, com muitas bênçãos, kein ein hore, como se fala em Yiddish, né? Sem ainará, sem nenhum tipo de prejuízo, fruto da inveja, fruto daquele olhar mesquinho das outras pessoas, mas se lembrem, se vocês olharem para os outros com bons olhos, então também vocês estarão protegidos de qualquer tipo de mal olhado. Sorria com alegria, viva a vida com muita sabedoria e até a próxima edição desse quadro que você é apaixonado por ele. Rapsani responde. Fui! Colírio Dai.